Olá, eu sou Isabelle Monteiro, advogada, pedagoga, especialista em direito educacional e coordenadora jurídica do Serviço de Assistência da Associação Nacional. Eu estou hoje aqui nesse fórum, estou muito feliz de participar, mesmo que online. Infelizmente não consegui estar presente e tem mais um barrigão aqui, 2 crianças pequenas, mas eu estou muito feliz de poder compartilhar esse vídeo com vocês. Bom, primeira coisa que eu queria conversar um pouquinho com vocês é sobre o princípio da legalidade, né? Que é o cidadão comum, a mim, a você, é permitido fazer tudo aquilo que a lei não nos proíbe. E hoje a gente não tem aí uma lei que proíba a educação domiciliar, o que tornaria ela permitida pra gente, isso como um princípio básico de direito administrativo da nossa legislação. Junto com isso, nós temos aí nossa Constituição Federal, que garante a liberdade das famílias no quesito educacional. O artigo 227, que coloca a gente ali, os pais, como primordiais na educação e na garantidor nos demais direitos dos filhos. Por isso que os pais estão à frente dos demais entes, que seria a sociedade e o próprio Estado. E junto com isso, nós temos pelo menos 5 tratados internacionais de direitos humanos que garantem a liberdade educacional das famílias. Uma delas seria ali o Pacto de São José da Costa Rica, que traz uma liberdade educacional pura e simples, e os demais garantiriam ali uma liberdade educacional ligada à transmissão dos princípios cristãos, né? Hoje no Brasil a gente sabe que a escola é laica, então ela não garante a transmissão da cultura religiosa dos pais por meio de educação nenhuma. Então os pais teriam assegurado por esses tratados internacionais de direitos humanos essa liberdade de educar os seus próprios filhos dentro de casa. Sabemos aí que os tratados internacionais de direitos humanos têm força, status supralegal, conforme informação do próprio STF, né, em diversos julgamentos já pela corte. E infelizmente, essa força ela não tem sido aplicada no nosso ordenamento jurídico. Isso tem trazido seríssimas implicações jurídicas às famílias brasileiras que buscam a liberdade. Eu atuo no ramo educacional com as famílias educadoras aí há já quase 6 anos, né, ou mais que isso. E a gente tem visto uma escalonada na perseguição dessas famílias educadoras, atualmente com multas altíssimas, maiores denúncias, buscas pelo conselho tutelar. E recentemente, uma família de Jales foi condenada criminalmente por educar suas crianças. Além dessa família ser associada à ANED, é uma família minha, particular, do meu escritório, que eu acompanho desde 2022. E é uma situação, assim, jurídica extremamente complicada. Por quê? Porque o nosso Código Penal, ele é de 1940, momento em que, historicamente, a nossa Constituição Federal e a LDB, eles garantiam a liberdade educacional das famílias. Logo, a intenção do legislador, ao trazer o crime de abandono intelectual, no artigo 246, era penalizar aquelas famílias que não levassem as crianças nem para a escola, nem educassem dentro de casa. Tanto que o tipo penal é deixar de prover a instrução primária. No caso de Jales, a família comprovou a instrução primária dessas crianças, uma criança e uma adolescente. O nosso processo tinha quase 3.500 páginas só de prova quanto a isso, além de prêmios ganhados pela menina mais velha. Houve pedido de absolvição pelo Ministério Público. E mesmo assim, o juiz condenou esses pais a 50 dias em regime semiaberto, ou seja, dormir na cadeia. A gente precisa de um compromisso firmado com tudo isso, para que a gente não passe mais por essa situação, para que outras famílias não sofram com essa questão criminal. Nesse caso, o MP pediu absolvição, mas se esse processo se tornar jurisprudência, for mantido pelo tribunal, que eu imagino que não irá acontecer, porque são diversas as jurisprudências aí, tanto nacionais quanto internacionais, quanto da ausência de crime. Existe jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça de São Paulo. A gente vai passar a enfrentar uma situação ainda mais crítica. É de extrema importância a aprovação da legislação para que essas famílias saiam da margem social e que elas possam passar a integrar a nossa sociedade de uma maneira adequada, com a real liberdade que elas necessitam para tudo isso.
O cenário jurídico, ele está crítico, né? A gente tem aí um número de mais ou menos 13% das famílias educadoras denunciadas com alguma situação jurídica. Dessas, eu diria para vocês, assim, que cerca só de 20% teria processo crime, e desses 20% a gente tem conseguido, seja enquanto ANED, seja enquanto escritório particular, encerrar esses procedimentos aí de 80% antes ainda da audiência de instrução, com a demonstração concreta de que educação domiciliar não é crime, mas sobra um pouquinho, que é instruído, e a gente corre o risco de haver esse tipo de condenação pelo judiciário. Essa foi a primeira condenação de uma família educadora no crime. Estamos contando aí, buscando apoio, inclusive internacional, para que isso não seja mantido. E contamos também com o apoio de vocês, seja aí numa luta política, para que a nossa causa seja reconhecida pelos congressistas, ou seja, uma luta individual para que a gente não tome rumos separados, estejamos sempre juntos lutando pela mesma causa. Um bom fórum para vocês de liberdade, estarei aqui rezando para que o Espírito Santo conduza a vida de vocês e seguirei lutando também fortemente para que essa nossa liberdade seja garantida no nosso país. Muito obrigada.